O ano de 2021 foi de grande protagonismo das mulheres dentro e fora das pistas. Pensando nisso, eu trago para vocês uma recapitulação do que aconteceu no mundo do esporte a motor. Se liga no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos a pouquíssimos dias do final de 2021 e um ano com tantas categorias, tantas corridas, tantas novidades, acredito que as mulheres também fizeram muito bonito, mas não só as pilotas dentro das pistas não, dirigentes, engenheiras, mecânicas, estrategistas, enfim. As mulheres tiveram grande protagonismo, grande destaque no mundo do esporte a motor ao longo desse ano que se passou. Por isso, eu escolhi aqui alguns nomes, algumas categorias, para fazer uma grande recapitulação para vocês de tudo que rolou no campeonato. E não poderia começar a lista de outro jeito que não fosse falando da W Series. A categoria exclusivamente feminina fez a sua segunda temporada da história em 2021, teve de cancelar 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus e não deixou nada a desejar. Com um calendário maior, com 8 etapas, novidade de corridas preliminares durante os finais de semana da Fórmula 1, distribuição de super pontos, sistema de equipes no grid e corridas também na América do Norte, a categoria feminina exclusiva, chefiada pela Catherine Bond-Muir, entregou um grande show. Jamie Chadwick se estabeleceu como a grande bicampeã do certame, mas não foi com vida fácil não. Alice Powell deu uma grande canseira na compatriota inglesa, mas outros nomes também se destacaram, como Emma Kimmelainen, que decidiu se enfiar na briga pelo título, também foi a única outra pilota que conseguiu uma vitória, que conseguiu pole position. Também tiveram as estreantes Nerea Marti e Irina Sidorkova, as mais jovens do grid, que subiram ao pódio, que também fizeram bastante bonito e ainda ganharam testes na Fórmula 3. A gente teve Fabienne Volvend, que também brigou bem. Então, a temporada 2 da W Series foi um grandíssimo show para espectadores e fãs. Bom, seguindo a nossa lista, eu passo para o Mundial de Endurance, afinal, mulher foi o que não faltou no grid. A gente começa pela Richard Mille, que correu na LMP2, que teve a Tatiana Calderon, a Sofia Flörsch e a Beitske Visser. Acontece que só a Sofia conseguiu correr todas as etapas da temporada porque a Beitske teve compromissos com a W Series e a Tatiana Calderon teve compromissos com a Super Fórmula, então ela não poderia ficar viajando. Mas o trio também não deixou nada a desejar, foi a sua primeira temporada completa no Mundial de Endurance. No ano passado elas tinham corrido no European Le Mans Series juntas e fizeram as 24 horas de Le Mans. Nesse ano, na corrida mais icônica do automobilismo mundial, em Le Mans, elas infelizmente não conseguiram cruzar a linha de chegada porque acabaram vítimas em um acidente. Uma pena. Mas elas não foram as únicas representantes femininas do pelotão, porque a gente também teve a Ryle Frey, Katharine Legge, Manuela Gostner, Michelle Gating e Sarah Bovy. Elas defenderam a Iron Lynx. A Katharine Legge foi quem correu todas as etapas. Aí algumas pilotas tiveram um revezamento porque também tiveram colisões com datas de outras categorias. Mas enfim, elas terminaram na nona colocação da classe delas em Le Mans. Então, elas fizeram muito bem, muito bonito. Elas já são, né, Katharine Legge, Manuela Gostner, Michelle Gating e a Ryle Frey, elas já têm grande experiência no mundo do Endurance, né, no mundo das corridas virtuais. Então, não era diferente que elas fossem se sair muito bem nesse ano. Bom, agora a gente passa lá para os Estados Unidos e fala sobre a Paretta Autosport. A equipe totalmente feminina que correu, na verdade, disputou a edição 2021 das 500 milhas de Indianápolis, uma das principais corridas do automobilismo norte-americano. A Paretta Autosport, que teve a chefe de equipe Beth Paretta, teve o apoio do Race for Equality and Change, que é o programa como se fosse o We Race as One da Fórmula 1, só que é o da Indy. Então, o Roger Penske, que é o chefão da categoria,
mostrou seu apoio, ajudou bastante. A Paretta Autosport teve ajuda da equipe da Penske para poder correr a disputa. E no Bump Day, Simona de Silvestro conseguiu se classificar, largou da última fila de largada, mas isso não tem problema. O importante é que ela conseguiu alinhar no grid para a corrida icônica e ainda terminou a prova na 31ª colocação. Para a equipe que já falou que tem grandes planos para 2022. Bom, agora a gente vai para a Fórmula 4 italiana e para Maia Wilg, a grande vencedora da primeira edição do FIA Girls on Track Rising Stars. A pilota, ela defendeu a Prema com o apoio da academia da Ferrari na Fórmula 4 italiana e não fez feio não. Ela conseguiu subir 3 vezes ao pódio e terminou a classificação final na 7ª colocação. Foi a sua primeira temporada em carros, foi sua primeira temporada em Fórmula, então ela já mostrou que é uma grande estrela em ascensão, de fato, fazendo valer o nome da seletiva, Girls on Track. Então, a gente aí tem grandes expectativas para ela. Mas a Maia não correu sozinha como mulher, a Hamna Alkubaisi, que é a irmã da Amina Alkubaisi, as duas são lá do Oriente Médio, né? As duas pilotas são pilotas lá do Oriente Médio. Então, elas fizeram a Hamda também correu, só que ela disputou apenas a temporada das mulheres, ela não se classificou para a temporada total, mas não fez feio também. De todas as corridas, ela só teve 2 abandonos, foram 21 corridas. Enquanto isso, a Maia Wilg só não pontuou em 6, então ela teve aí um campeonato bastante regular e fez bonito no seu ano de estreia. Bom, a gente não pode deixar de fora, obviamente, a Extreme E, que teve seu primeiro campeonato da história em 2021. A categoria elétrica off-road, que tem o mesmo criador da Fórmula E, o Alejandro Agag, ela trouxe a igualdade de gênero para o seu grid, portanto as 9 equipes do grid tinham que ter um homem e uma mulher atrás do volante. A grande campeã, junto com o Johan Kristoffersson, foi a Molly Taylor, ela que conseguiu 3 vitórias ao longo do ano. Na última corrida, lá na Inglaterra, ela terminou na 4ª colocação ao lado do seu companheiro e garantiu o resultado final como a grande campeã. Ela terminou empatada em pontos, né? A dupla terminou empatada em pontos com a X44, mas por ter mais vitórias, conseguiu aí o caneco. Ela defendeu ninguém menos que a RXR, o time de Nico Rosberg. Bom, agora a gente passa para Bia Figueiredo, ela que marcou seu retorno para as pistas depois de 2020 ter ficado afastada. No início de ano, em março, ela correu em Sebring, que é uma das principais corridas do calendário do IMSA, né, que é a WeatherTech Sports Car, que é a categoria de corridas de longa duração dos Estados Unidos. Ela correu em Sebring e chegou na 5ª colocação, não fez feio. No final do ano, ela voltou para Interlagos, correu em dupla com a Bruna Tomazelli e a Carol Aranha na Porsche Endurance Series, então também mostrou aí todo o seu talento, pelo menos foram em 2 corridas. Bom, no Mundial de Super Sport 300, a gente passando um pouquinho para as motos agora, a Ana Carrasco marcou o seu retorno às pistas depois daquele forte acidente que ela sofreu em 2020, que ela teve as fraturas na sua coluna vertebral, mas foi um ano bastante acidentado e bastante complicado para a pilota. Ela ainda conseguiu uma vitória, ela que é a primeira mulher a ter vencido um campeonato mundial de moto, mas ela teve um 2021 bastante complicado, teve uma vitória, mas terminou na classificação na 16ª colocação. Mas eu tenho certeza que ela tem muito talento e vai dar a volta por cima em 2022. Seguindo nas 2 rodas, a gente passa agora para a Moto E para falar um pouquinho da Maria Herrera. A espanhola, ela voltou para a 2ª temporada das motos elétricas e teve um ano bastante consistente. Ela teve uma 9ª colocação como melhor resultado na primeira etapa do ano e fechou a classificação final na 15ª colocação. Então, ela também tem aí muito espaço para evoluir cada vez mais. Ela já melhorou da primeira temporada, então eu tenho certeza que em 2022 ela vai ainda melhor. Para encerrar aqui a nossa lista, não poderia ficar de fora a Fórmula E. Mas não é nenhuma pilota que brilhou na Fórmula E, mas sim a Suzy Wolff, que é a chefe de equipe da Venturi. Na verdade, a partir da próxima temporada, quem assume o papel é o Jérôme D'Ambrosio, que é ex-piloto da categoria, e a Suzy ela passa a ser diretora executiva da equipe que tem apoio da Mercedes.
Pois bem, a dirigente teve o melhor ano como chefe da equipe na categoria, ela que assumiu o papel lá em 2016. Ela terminou o ano com 5 pódios e 2 vitórias, com os 2 pilotos e ainda brigou pelo título de piloto com o Eduardo Mortara. Então, obviamente, ela se destacou muito como uma chefe bastante eficiente. Bom, pessoal, essas são algumas das mulheres que brilharam dentro e fora das pistas. Eu não poderia colocar todas absolutamente, porque senão esse vídeo ia ter umas 5 horas de duração. Mas eu escolhi algumas das mais conhecidas, das principais categorias, para trazer aqui para vocês. Agora comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quem vocês acharam que também se destacou, mas não foi citado aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar aqui o vídeo. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, já sabe, né? Só entrar no meu perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher qual o melhor plano que se encaixa para você. Prometo que em 2022 vai ter muito mais novidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!